Boa tarde, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Bem-vindo novamente ao nosso canal, a Casa de Oração para Todos os Povos. Nós estamos trabalhando nas 12 características do Evangelho e hoje nós vamos passar a lição número 4. Nós já tivemos a primeira lição, a origem sobre-humana, o Evangelho é o mesmo e eterno, o Evangelho tem a cruz, e hoje o assunto tem um novo nascimento. Eu quero ler esse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, onde você pode acompanhar comigo a leitura. Está escrito assim na palavra de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Então, a palavra de Deus nesse texto de 1 Coríntios, é um texto paulino, está nos falando sobre um Espírito, o Espírito que vem de Deus, o Espírito de Deus. E esse texto informa que os cristãos, aqueles que creram em Jesus, receberam um novo Espírito. Não é um Espírito do mundo, porque o mundo jaz em trevas, mas é o Espírito que vem de Deus. Então, esse Espírito identificado como Espírito de Deus, ele vem para a vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Mas como isso acontece? Quando isso acontece na vida do crente? Em Atos capítulo 19, versículo 12, você pode verificar que o apóstolo pergunta: recebestes o Espírito Santo quando creste? E eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos o que existe o Espírito Santo. Muito importante essa percepção para os cristãos, porque essa percepção dos apóstolos e essa percepção do Mestre Jesus no seu ministério, no seu discipulado, afetou a mentalidade das pessoas. Não é? Porque os discípulos, em 19:2 de Atos, nem mesmo sabiam que existe o Espírito Santo. Então, com isso, nós podemos perceber que existe um Espírito que é chamado Espírito Santo. E esse Espírito, diz 1 Coríntios 2:12, é o Espírito que vem de Deus. E ele dá compreensão daquilo que o Senhor Deus está doando gratuitamente para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Então podemos perceber, através desses versículos iniciais, que essa expressão Espírito de Deus, que vem para nós, que vem de Deus para nós, tem uma função, é real e foi ensinado por Jesus Cristo no seu discipulado, no seu ministério. Inclusive encontramos o texto no livro de João, capítulo 3, onde Jesus, ao conversar com Nicodemos, um mestre judeu, ele responde a Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus completa: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, veja bem, aqui Jesus ensina uma condição necessária. É um critério. Um critério é uma condição sem a qual não se pode entrar no reino de Deus. Então, uma expressão, uma condição, uma ação indispensável, essencial. Não se consegue atingir o objetivo desejado, planejado, aquilo que a pessoa deseja, que a pessoa quer, se ela não receber do Espírito de Deus
não poderá entrar no reino de Deus. Então, ao negar a existência do Espírito de Deus, já rejeitamos a providência divina revelada por João Batista, que Jesus é aquele que envia o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que ele enviaria o Espírito do seu Pai, que era o seu Espírito. Então nós verificamos que aquele que é eterno, que possui a vida em si mesmo, é o único que pode tornar possível esse critério de novo nascimento, ao qual Jesus ensinou e os apóstolos também ensinaram. O Espírito que vem de Deus vem para nos dar compreensão e entendimento do projeto do Senhor na vida da humanidade. E é Cristo, através do Espírito de Deus, que pode nos religar a Deus, pois Ele é o único que tem em si mesmo a vida eterna. Isso se chama regeneração e envolve uma mudança no estado do ser humano, na sua relação com Deus, através da justificação, a capacidade de mudança de mentalidade, no caráter moral, se inicia na regeneração. A regeneração é o nascer de novo. A regeneração e a conversão são o lado divino e humano em ação. Para haver conversão, é preciso ter fé no evangelho anunciado. E nascer de novo é uma condição sem a qual não se pode entrar no reino de Deus. Então, ver o reino de Deus, na linguagem de Jesus Cristo para Nicodemos, é receber a salvação. Pois só entrarão nesse reino de Deus as novas criaturas. As criaturas de Deus, o nascido de novo. E essa regeneração, essa reconciliação no ato da conversão, ela é uma aplicação da redenção conquistada por Cristo Jesus na cruz. Ali é outorgado o Espírito Santo na vida da pessoa. Isso absolve, expia, regenera, reabilita o ser humano que agora crê em Jesus Cristo, ele é justificado, regenerado, é aí que existe a verdadeira conversão. Então, o novo nascimento, ele introduz e capacita a pessoa para fazer parte da igreja do Senhor Jesus, parte do ministério terreno de Jesus. A sua confissão pública de fé através das águas do batismo, seguindo o exemplo do próprio Jesus Cristo, habilita os crentes a fazerem parte do edifício, da noiva, da videira, dos seus ramos, do corpo, da raça eleita. E o Espírito Santo é quem vivifica. A conversão da mulher chamada Lídia, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, é um bom exemplo. Está escrito nesse texto: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia, e ela foi batizada ali mesmo. E na sequência abrigou os servos de Deus na sua casa e passou a servir a Jesus. Então a regeneração não é uma obra humana, ela é uma obra do Senhor. E é o Espírito que vivifica. E as palavras de Jesus é que são Espírito e vida. A própria Bíblia nos mostra que os discípulos de Jesus informaram: tu tens as palavras da vida eterna. Isso é muito importante, pois é nisso que nós conhecemos que estamos em Cristo e Cristo, através do seu Espírito, está em nós. Lá no livro de 1 João, capítulo 4, você vai verificar que esse texto informa que qualquer pessoa que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nas ordenanças da igreja, que é o batismo em águas por imersão e a participação na ceia do Senhor, demonstra claramente a passagem do crente de uma pessoa antes sem Deus para uma pessoa com Deus. Ele não se torna hereditariamente salvo, como no caso daqueles que eram da antiga aliança.
e também não se torna um descendente por causa de uma religiosidade imposta, mas sim de forma voluntária, porque ele creu, exerceu a fé. Então, no batismo, nós somos mergulhados em Cristo. E na ceia, ao participarmos dos elementos, Cristo é introduzido em nós. Somos nós em Cristo e Cristo em nós. E nós, com Deus, fazemos então a união com o Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos outorga então o seu Espírito. E assim estamos identificados com o Espírito de Deus. E isso muda drasticamente os conceitos antigos com relação à aplicação da redenção, porque a redenção agora ela só consiste na aceitação de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e o Espírito Santo sendo aspergido na vida daquele que crê. E dessa forma ele recebe o novo Espírito que o capacita a viver segundo os critérios de Deus, segundo aquilo que a regeneração o impulsiona para a expressão da sua fé. E isto é um milagre, isto é um evento divino, é algo que somente o Senhor Deus pode fazer através de Jesus Cristo. Então, o novo nascimento e a regeneração, a vivificação, a justificação, são os primeiros efeitos da conversão de qualquer pessoa, em qualquer lugar da terra, para todos os povos. Este é o critério da conversão. É receber na sua vida o Espírito Santo que vem de Deus e que passa então a nos esclarecer a maneira correta de viver segundo os critérios cristãos. E se você já aceitou Cristo Jesus, quando creu, e se foi de coração e verdadeiro, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida. E agora você passa a ser capacitado a ser cheio desse Espírito Santo e a fazer a vontade de Deus. E agora você está capacitado também a entrar no reino de Deus. Portanto, é necessário conhecer através da Bíblia, das Escrituras, quais são as vontades do nosso Pai, quais são as práticas de fé e conduta que devemos adotar para que a nossa fé seja levada a cabo até o final e dessa forma, com o auxílio do Espírito de Deus, possamos iluminar mais e mais a nossa própria vida, a nossa casa e a nossa família e aqueles que estão ao nosso redor. Então eu oro por você nesse momento, para que você invoque a Jesus Cristo e que ele envie sobre a sua vida a plenitude do Espírito Santo, para que você possa também iluminar cada dia mais a sua vida e a vida dos que estão com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que essas pessoas que ouvirem esta mensagem sejam cheias do Teu Espírito Santo e sejam capacitadas a divulgar o Teu Evangelho, a declarar o Teu poder, o meio poderoso que o Senhor tem usado para salvar. Que a graça de Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.